Cara, meu objetivo é ser o primeiro YouTuber do mundo, do Brasil, que grava enquanto eu trabalho. Eu sou editor de vídeo, então eu posso fazer isso. Zero profissionalismo, mas tá bom. É... E eu tava fazendo uns vídeos sobre marketing digital, negócio, essas coisas, e eu cansei. Mentira, não cansei. Continuo fazendo, mas eu queria falar de coisas diferentes. Porque, cara, esse já é meu trabalho inteiro de. E eu tinha até gravado um vídeo, na verdade, de. O tema era tipo, como ganhar R$ 10.000 por mês. Muito fácil, né? Digo, de verdade na internet, sem ter que, caraca, depender de sorte de vender coisas. Ou algo do tipo. E a dica basicamente era ser prestador de serviço e trabalhar mais do que você trabalha. E quando eu digo trabalhar mais do que você trabalha, é. Assim, sempre que eu falo isso, um amigo meu fica puto porque ele fala que trabalha, que levanta às 6 da manhã pra trabalhar, e etc. Só que tá, isso não é trabalhar. Quer dizer, se não é trabalhar, eu jamais conseguiria fazer isso. Mas eu digo de executar a mesma tarefa, mão na massa. Enfim, era sobre isso o vídeo, mas não importa agora. E. E tá. Hoje eu quero falar de jogar jogos. Vou falar de videogame. Eu vou dar uma explicação que faz sentido. Principalmente pra quem é editor de vídeo também. Vai se identificar. E outras coisas de trabalho no computador. É. Tá, vamos lá. O que que eu tava. Problemaços que eu tava tendo, né? O grande problema que eu tava tendo. Eu tava passando muito tempo em frente à tela, porque eu trabalho aqui e, cara, o editor de vídeo geralmente ele tem um histórico de gostar de jogar, de gostar de ver vídeo no YouTube, de ver uma série. E no meu caso, por exemplo, ver jogo, então eu vejo no computador também. E qual que é o problema disso? O problema disso é que o meu cérebro já tava igual um peito de frango, completamente liso. Ainda deve estar, com certeza. Mas eu quero que ele seja um pouco mais capaz de aguentar coisas que não seja fritar o cérebro. E, e aí eu comecei a querer voltar a jogar videogame. Porque eu jogava antigamente. Quando eu falo jogar videogame, eu continuo jogando no computador, jogo pô, de amigo, no Discord com amigo, jogo multiplayer, competitivo. Competitivo eu parei, na verdade, um pouco, um pouco não jogo mais assim. É, mas joguei por muitos anos CS, Rainbow Six, é, enfim. Cara, isso é muito maneiro, eu ainda faço isso. Só que em alguns momentos eu fazia isso só pelo automático de estar em Discord com a galera. Ou, cara, o meu dia já acabou, terminei de trabalhar, por exemplo. Então vou jogar. Quase que com o cérebro desligado. Isso é maneiro. Só que muita pouca coisa fica marcada assim pra sempre, né? Por mais que eu tenha feito muito. Tô sendo ingrato, na verdade. Tô sendo ingrato. Muita coisa ficou marcada. Mas. Eu acho que eu tinha outro vilão também, que era o celular. E olha só, eu nunca fui um viciadaço em celular, tá? Eu sei que tem muita gente pior que eu. A minha média de Instagram, antes, até eu perceber que, cara, não tava dando mais, era 1h40. Às vezes caía quando eu tava com Twitter, então aumentava um, diminuiu o outro. Mas botei 2 horas por dia no celular. Cara, 2 horas por dia que você joga no lixo, certo? Porque falei de jogo online aí, por exemplo, que
Vou mexer no celular porque eu tô trabalhando, rapaziada. Tudo ao mesmo tempo. É. Falei de jogo online que é jogar a hora no lixo. Só que, pô, pelo menos tu tá com alguém, tu se lembra do jogo, ele fica marcado. Cara, tu fica ali vendo rios, ou tu tá jogando teu tempo fora, e pior que isso, tu não joga só o teu tempo de tela na hora no lixo. Tu perde vontade de fazer outras coisas, porque, cara, todo respeito, por que que eu vou querer jogar um jogo de 40 horas, ele vai me divertir, né? Que ele vai, caraca, me dar uma cutscene maneira no início, outra depois de 5 horas, aí a melhor lá por hora e 50. Meu irmão, eu posso rolar aqui e ver um macaco girando, maneiraço. Eu gosto de vídeo de macaco. Não gosto de vídeo de gato, quer dizer, maneiro também. Tipo assim, eu gosto mais de vídeo de macaco. Me diz por quê? É muito mais maneiro o vídeo do macaco, né? Na hora vem a primeira dopamina, macaco. E isso tava sendo um problema pra mim, cara. Eu ia deitar, por exemplo, que acho que é onde a maioria. O que que eu fazia? Pego a TV, que tem uma TV, tem um OLED, compro um OLED. Compro um OLED. Play 6 nunca foi o Play 6, sempre foi o OLED. Ela que deixa o gráfico bonito. Comprar um OLED é melhor do que mudar de um Play 3 pro Play 5. Se tu tiver uma TV comum, ruim, igual o meu monitor aqui do quarto, aqui do escritório. É... Eu queria mudar isso, porque eu ia deitar, eu pegava a TV, ligava no YouTube ali, canal merda qualquer, deixava o vídeo de fundo pra me dar um barulho e mais o celular aqui, pra ter mais estímulo ali antes do cérebro como? Pá, 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 fritando depois de ficar 12 horas seguidas editando o vídeo. O que que eu tava fazendo? Aí eu tive que desinstalar o Instagram. Porque o viciado, antes, ele não vai parar de fumar porque ele quer. Vai parar porque ele não tem mais cigarro. A melhor forma de parar de fumar é tu não ter cigarro em casa. E eu tive que apelar pra isso. O único jeito que eu achei foi, tá lá. Aí desinstalei. Twitter naturalmente parei de usar também. E, cara, eu comecei a jogar. É difícil no início, eu comecei logo com Death Stranding. Tá ligado? Sabe que é um jogo arrastado, cansado. Mas o meu amigo tava jogando assim na época, falou, era maneiro, me interessei. Ao mesmo tempo eu queria estar separado pra relaxar à noite. Ele é um jogo relaxante. Tirando quando os EPs pega teu pé que tu fica desesperado. Porra, é assustador. É um baita jogo. Só que eu comecei bem, joguei ali algumas boas horas, bastante horas. E aí eu me rendi. Aí eu voltei a scrollar, Discord. Aí eu fiquei ali uns 2 meses sem jogar. Mas aí eu logo voltei, depois de uns 2 meses. Plaquei de novo, parei de usar de novo a rede social. E zerei. E pô, foi bem maneiro. E aí eu quis mais, quis jogar mais coisa. E aí, esse mesmo amigo, na época, ele tava testando o Final Fantasy VII. Que todo mundo conhece, ouve falar muito bem, né? Ou pra alguns é o melhor jogo da história. Fantasy VII Remake, né? Não é o original. Ele falou, cara, isso aqui é diferente. Aí eu comecei jogando, tem o iniciado do reator que eu, pô, será? Quando tu entra no metrô e vai pra Midgar ali, as slums, pô, é realmente. Aí eu joguei o 7 Remake, toda noite eu jogava, porque, pô, é um jogaço. Estudante dormir, né? Aí, depois disso eu fui ficar um mês viajando. Aí eu tive que parar, então eu quis correr pra zerar. Eu até dei uma rushada no jogo pra zerar antes de viajar, né? Pra não ficar um mês fora e zerar um mês depois, perder ali o ritmo do jogo. E é isso. Aí eu voltei de viagem, já logo comecei o rebuff, 70 horas de jogo. Jogando todo dia, zerei em 2 meses.
mais ou menos. Cara, eu fiquei refletindo, porra, essas 2 horinhas que eu jogava no lixo todo dia, celular, e de novo, aquilo que eu falei, não é só o tempo que tu perde, é a vontade que tu perde de fazer tudo. Porque não dá pra competir, mano, não dá pra competir. O Final Fantasy, por mais incrível que seja, ele não compete com o celular. O celular é melhor, ele é mais viciante, ele é forjado pra tu ficar ali preso. Bem que o Rebuff também é, filho. Tu joga, a história vem, cutscene braba, e minigame, cenário novo, tu tá sempre fritando o cérebro também. Diferente. E, cara, isso tem mudado minha vida, ajeitou meu sono, agora eu consigo dormir mais cedo. Eu acordo mais cedo, termino o trabalho mais rápido. Uma coisa que eu nunca abri mão foi a academia. Então eu acordando mais cedo e terminando o trabalho mais cedo, eu consigo ir melhor na academia. É, voltei a gostar de histórias maneiras, experiências maneiras. Zerei o Final Fantasy VII Remake, Buff. Tô no Final Fantasy XVI. É, meu irmão comprou o Black Flag, o novo. Vou jogar também, porque é um jogo que eu gostava. Então, assim, voltar ali no passado pra também dar uma descansada do JRPG. E depois do 16, eu jogo o Black Flag. Depois eu já tô com 15 também, Final Fantasy XV. Que, pô, me apeguei muito aos jogos, o estilo de narrativa e. Enfim, gostei muito. Cada um ser muito diferente um do outro, com a sua própria personalidade, me encanta também. É... Zerei Forza Horizon esse ano. Eu tenho um volante aqui. Na viagem, eu tava viajando, tive um problema no braço. E aí eu tive que. Não pude curtir tanto ali na última semana e não consegui trabalhar também. Então eu fiquei jogando. Zerei God of War 1, que eu nunca tinha jogado. Zerei Def Jam, que eu jogava muito na infância, nunca tinha zerado. Zerei Guitar Hero 2. Porque são jogos que rodam no emulador, né? Eu só tava com o notebook na viagem. Nem tava nos planos de jogar nada, mas eu machuquei o braço e tal, fiquei 10 dias parado. Então aproveitei pra zerar uns joguinhos maneiros, assim. Aleatório, né? De Play 2 que eu tinha no emulador. E esses foram os escolhidos. Pretendo zerar o God of War 2 também. Eu joguei também. Só o 3, 4 e o Ragnarok. E assim, o problema é eu nunca parei de jogar. Por exemplo, os últimos jogos que eu tinha zerado, aqui em 2022 eu zerei o God of War Ragnarok, jogando todo esquisito também. Cérebro fritando, jogava 5 horas num dia, depois 3 semanas sem jogar. Zerei The Last of Us 2 e God of War 2018. Em 2020 foram as melhores memórias que eu tinha e das últimas coisas que eu zerei. Que são os dois jogaços. Em algum momento, 24 talvez, zerei a DLC do Cyberpunk. Eu zerei GTA 4 também, cara. GTA 4 foi uma maluquice, porque eu demorei uns 3 anos pra zerar também. Que eu jogando picadinho, mesmo esquema. Era derretido, joguei no Discord com a galera, mas deve ter mais coisa aqui. 2020 pra cá, acho que foi Homem-Aranha, Road 96, que é um jogo curtinho, mas eu gostei de jogar, né? Porque ele é curto, eu jogava todo dia ali, era no PC aqui mesmo, já fechava o editor, já abria. David the Diver, cara, comecei gostando muito. Um ano sem jogar, cérebro fritando, scrollando Instagram. Aí eu zerei depois, e meio que me obriguei, porque é um jogo bem maneiro. Life is Strange, tem os amigos que enchem o saco, eu joguei, mesma coisa, acho que esse aqui demorou uns 4 anos, sem sacanagem. 4 anos pra zerar um jogo de 10 horas. Incrível, né, mano? Que a gente consegue. Elden Ring. O Elden Ring, ele lançou em 2022, se não me engano. Gostei de Souls, né? Assim, não sou mal fã não. Platinei o Bloodborne e o Dark Souls 3. Aí lançou o Elden Ring, eu fiquei empolgado, comecei a jogar, empolgadaço, viciado, parei. Anos depois, já não aguentava mais ficar olhando pra tela, mas zerei porque
Cara, é maneiro, eu gosto. Nessa época eu tentava me forçar a gostar, tá ligado? E compartilhando ao mesmo tempo. Sei que eu falei de Instagram e tal. E, cara, sim, eu diria que eu voltou a ser rotina. Não vou nem citar o Death Stranding de início desse ano, não, porque eu demorei uns 2 meses entre, tipo, a primeira sentada lá, ele, e a última até zerar. Digo de jogar todo dia, digo de, tipo assim, eu cansei e aí eu voltei. Então eu diria que eu comecei de verdade no Final Fantasy VII esse ano, fevereiro. E, cara, dali pra cá tudo mudou, assim, mudou, mudou bastante. A minha vida melhorou profissionalmente, rotina de dormir por causa do jogo. Porque o jogo foi a única coisa que ele conseguiu bater de frente com seus merdas, que não leva a lugar nenhum. E mesmo assim, orou. Ele ganhar, ele perdeu muita batalha, mas agora ele ganhou a guerra. Perdeu a batalha. E aí, cara, agora isso é bom. É bom porque GTA tá vindo aí, quero jogar GTA. E eu quero estar da forma que eu tô, ter prazer de jogar e tal. E eu acho que vai dar certo. Bom, acho que é isso, vídeo. Joguem 1 horinha por dia. Às vezes, pô, por exemplo, jogando Final Fantasy, cara, hoje eu não vou conseguir jogar a história, porque, pô, quem é do Final Fantasy sabe, né? Às vezes tem sequência que é muito longa, tu não pode nem teletransportar, tu tem que fazer de início ao fim uma fase ali. Então, cara, às vezes aqui eu tenho 30 minutinhos, vou fazer uma caçada, uma missão secundária, uma corrida de Chocobo, só pra dar uma descansada antes do. Porque, cara, o dia é puxado, então é bom pra dar essa parecida, né? Desinstala o Instagram, larga o Rio. Isso é uma merda inacreditável. Muito triste, mano, porque a gente vê amigo, a galera deixa de fazer as coisas por causa do celular. Doido, muito doido. É triste. Mas fazer o quê? Posso fazer nada. Verdade. Posso gravar esse vídeo aqui pra vocês pararem. Sim. Acho que eu vou começar a falar de videogame. Quero falar de videogame. É uma parte que eu jogo bastante. Tenho algum conhecimento, eu gosto. Pô, marketing digital, mano. O objetivo do canal era esse, né? Comentar minha trajetória em drop, operações. Posso falar também. Fala o que eu quiser, na verdade, né? O canal é meu. Só qualquer coisa. Até porque, cara, que ninguém assiste mesmo. Doideira. Como é que viraliza? Eu tô aqui, o objetivo é ser o primeiro a viralizar trabalhando. Enfim, é isso. Agora eu vou olhar pra câmera. Jogue, larga Instagram. É isso. Valeu. Tamo junto. Abraço.